Então, Clarice pode iniciar. Boa apresentação. Falei bom dia, né? Bom dia, professor. Bom dia para todos os alunos da turma. Eu sou do grupo 1. Nosso tema é o penhor pecuário. E, primeiramente, eu acho que cabe, né, delinear o que consiste, né, o Instituto Jurídico do Penhor. Bom, esse instituto, ele consiste em um direito real que envolve a transferência efetiva de uma coisa, seja móvel ou imóvel. Ele é suscetível de alienação em favor de um terceiro, ora caracterizado como credor, né, desse penhor. Algumas coisas diferenciam o penhor especial e o penhor comum. E o penhor especial, ele tem subdivisões, que é o industrial, o mercantil, o de veículos e o penhor rural. Ele tem a característica de permanecer, né, no poder do devedor. E ele tem que guardar, né, e conservar esse penhor. Isso está falando no artigo 1431 do Código Civil. E vou ler esse artigo, que é o 1431, e ele diz que constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. E no parágrafo único, né, ele fala especificamente no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhoradas, elas continuam em poder do devedor, e ele deve guardar e conservar essas coisas. O Código Civil de 2012, ele manteve as subdivisões do penhor rural, que são duas, a agrícola e o pecuário. E tem alguns artigos que falam disposições gerais sobre o penhor, que vai do artigo 1438 até o 1441. Mas tem alguns artigos que eles falam das peculiaridades, né? Por exemplo, do penhor agrícola é do 1442 até o 1443. E o tema que esse trabalho vem tratando, né, que é o penhor pecuário, ele fica do artigo 1444 até o 1443 do Código Civil. O penhor, né, pecuário, mais adentrando a fundo do tema do trabalho, ele estabelece, né, no artigo 1444 do Código Civil, que o objeto, né, desse penhor, podem ser objetos animais, né, que integram atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. E exige, né, um contrato solene sob pena de não terem eficácia, que traz o artigo 1424 do Código Civil. Ele tem que ser particular ou público, e tem que ser registrado no cartório de imóveis, no lugar onde fica localizada a fazenda, né, desse animal. A posse, né, da coisa empenhada, ela permanece com o devedor. E isso é uma vantagem grande, né, porque, ao contrário do penhor convencional, o devedor fica utilizando o bem empenhado. Ele pode usar o dinheiro para melhorar a produção, trazer progresso para a fazenda dele, etc. O devedor, ele não pode, né, depois que o penhor é feito, alienar os animais, o animal que foi empenhado, ou animais, né, no caso, sem o consentimento prévio, né, ou que seja por escrito do credor. E isso fala no artigo 1445 do Código Civil. Inclusive, no seu parágrafo único, ele estabelece que quando o devedor pretende alienar o gado que foi empenhado, ou por negligência, assim, causa algum prejuízo ao credor, o credor pode requerer que depositem os animais sob a guarda de uma terceira pessoa, ou exigir que a dívida seja paga imediatamente. Os animais da mesma espécie, que pode ser comprado para substituir algum animal que está penhorado, que morreu, ele fica subrogado no penhor, né? Porque ele está substituindo o animal que pode ocorrer de falecer. E tem que ser da mesma espécie. Isso traz no artigo 1446 do Código Civil. Presume-se a substituição
prevista anteriormente, mas ela não tem eficácia contra terceiros, se não constar na menção adicional ao respectivo contrato, né, que tem que ser averbado também. É um tema bem delimitado, né? Ele fala pouca coisa. E esses são os artigos, né? Eu falei cada artigo que fala sobre esse tema. E é isso. É basicamente isso que fala sobre o penhor pecuário. Isso aí, o penhor pecuário, ele vai tratar dessas situações. É importante essa disposição da substituição do bem dado em garantia, se houver risco de perecimento, porque a gente está tratando ali, por vezes, igual você falou, de animais, né? O animal pode ser abatido por uma doença, e aí, com o abatimento de uma Você doença, pega minha blusa de frio para mim? se esse animal morre, pode haver o quê? Uma perda da garantia. E o grande objetivo do penhor, do direito real de garantia, é atender à própria nomenclatura, que é garantir um crédito. Se não tem o efeito de garantia, não tem, não tem razão de existir, tá? Sim. Então, tá bom, parabéns. Se alguém tiver alguma dúvida, se algum colega tiver alguma dúvida, pode colocar. Ou se algum outro integrante do grupo quiser fazer alguma colocação, também pode. Se não tiver, está ok. Se não tiver, aí o segundo grupo, quem for, quem se habilita, aí pode apresentar. Obrigado, Clarissa. Bom dia. Bom Bom dia. dia, mestre. Posso apresentar? Quem que está falando? É o Silvio. Deixa eu identificar aqui. Eu não estou O vendo o seu grupo. nome aqui. Ah, porque eu entrei no note da minha Ah, filha. tá, achei agora. Achou aí? Pode falar. Bom dia. Jéssica, Sabrina e Silvio, bom dia. Pode começar? Sim. Bom Qual que dia é a seu? todos. Oi, Fala pode seu, falar. fala seu grupo, por favor, e o tema. Tá, o tema é penhor de títulos de crédito. O grupo é o 2. Tá joia? Identificou? Ok, certo. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, mestre. O nosso tema é penhor de títulos de créditos. A princípio, eu ia explanar sobre o que é penhor, mas a Clarice foi bem feliz aí na colocação dela. Eu só vou acrescentar, porque faz parte do nosso grupo aqui, é a questão do títulos de crédito, porque isso é uma inovação do novo Código Civil, a possibilidade de penhorar crédito do devedor. Essa possibilidade ela vem legitimada no artigo 1431. Vou ler para vocês, para a gente poder acompanhar aqui. Ele, ele objetiva garantir o pagamento da dívida, que é a função do penhor, conforme o artigo 1431. Vocês estão me vendo aí? Porque a minha câmera deu uma balançada aqui. Só retorna aí para ver eu saber. Sim, Então tá tá jóia. normal. Tá bom. O novo Código Civil, no artigo 1451, pode ser objetos de penhor direitos suscetíveis à cessão sobre coisas móveis. O que acontece? O devedor, se ele não tem, se é encontrado um título a favor dele, aí o titular, no caso, o credor pignoratício, ele pode pedir a penhora desses títulos em favor dele. Ele, como não, se tiver um documento, o documento pode ser apreendido, mas se não tiver, ele pode pedir essa penhora desses créditos. Ele
deve notificar o devedor, no caso, o credor do devedor, que ele é o titular desses créditos que seria do devedor. E esse devedor, esse credor do devedor, ele fica obrigado a entregar os títulos para o credor pignoratício. Deu pau aqui. Oi. Voltou aqui. O penhor de direito, conforme dispõe o artigo 1452, ele é mediante um instrumento público ou particular. O seu registro no cartório de títulos, o registro é feito no cartório de títulos, e o penhor desse crédito, ele constitui ele pode ser feito pelo endosso pignoratício, na modalidade especial, o endosso, ele fica vinculado a outra obrigação, ou seja, o devedor, ele fica sem a condição de receber os títulos, e o credor do devedor, ele fica obrigado a pagar o pignoratício até o limite do montante. Um exemplo, se ele tem um título lá que é a maior, ele não passa o título todo, ele passa até o montante do valor para cobrir aquela dívida. Nesse caso aí, nesse tópico aí, não tem muita coisa, não. Basicamente, é a condição, é a possibilidade do credor, ele conseguir, pode ser feito extrajudicial, pode ser feito através de pedido judicial, para que os créditos do devedor passem para aquele que ele deve. Se for prestação periódica, aí segue a mesma situação. Ele vai pagar as prestações até cumprir aquela obrigação que é a principal. Cumprindo, ele pode voltar a pagar para o devedor dele, como era anteriormente. A princípio, basicamente, é só isso mesmo que tem nesse tópico. Aí terminado, tá, mestre? Acabou? Acabou. Porque aqui, basicamente, é a inovação que foi trazida pelo novo Código Civil, essa possibilidade de transferência de créditos. É uma realidade do direito empresarial, consta dentro do direito civil, mas é uma tradição, é uma situação feita no direito empresarial. Mas nós temos também lá situações dos direitos que competem a esse credor. Tá? Então, o credor, por exemplo, ele pode conservar a posse do título, a posse do título pode ser mantida com ele, ou ele pode recuperar se ela se perder, ele pode usar os meios judiciais para assegurar os direitos do crédito, aí ele vai se valer lá de direitos ligados ao próprio direito empresarial, ele pode intimar o devedor para pagar o título, tá? Que se ele não pagar no prazo. Então, tem alguns direitos previstos também no Código Civil que vão tratar do penhor de título de crédito. É um assunto entre o direito civil, mas está com o pé lá em 80% no direito empresarial, e aí ele é muito regulado por esse outro ramo do direito. Mas nada mais é do que a entrega de um título de crédito para a satisfação de um débito presente ou futuro, e pode ser feito por instrumento público ou particular, mas deve ser registrado no cartório de títulos e documentos. Exatamente. Por que é no cartório de títulos e documentos? Você sabe me dizer? Oi? Por que seria no cartório de títulos e documentos o registro?
porque é relacionado a títulos de crédito. Aí tem que ter, porque, por exemplo, vamos colocar uma situação aqui. Se o credor do devedor ele é notificado e deixa de pagar por pignoratício, o que que acontece? É aquela situação, ele paga mal, vai pagar duas vezes. E aí esse registro no título de crédito é essa garantia. Uhum. Sim, e o registro no cartório de títulos e créditos, ele deve ser feito para dar até oponibilidade erga omnes, que é característica dos direitos reais, e também porque se trata de coisa móvel. Crédito quando a gente fala em títulos de crédito, nós falamos de coisas móveis, e coisas móveis são registradas por tradição no cartório de títulos e documentos. Bens imóveis, aí seria no cartório de RGI. Sim, Tá? sim, Então, é tá isso. joia. Só fazer uma pequena correção até para os próximos trabalhos também, porque realmente às vezes confunde. Eu acho que no primeiro trabalho também a Clarice falou em algum momento, eu esqueci de comentar. O bem, ele é empenhado, não penhorado. Que aí na hora quando a gente vai ler penhor, costuma ler penhorado, né? Ah, tá. Vem na cabeça ali a questão da penhora, mas aqui a gente tem que falar que o bem é empenhado. Se a gente falar penhorado, dá uma ideia de penhora do processo civil. Só isso, tá? Então, assim, Porque aí, entendi. o bem é sempre empenhado. Aqui, para a gente, não existe a figura da penhora, não. Mas é por causa do nome. O nome Isso confunde que eu ia porque é perguntar para o penhor. senhor. Aí você pensa, penhor, penhorado. Não, penhor, empenhado. Penhora, penhorado. A regra é essa. Penhora, penhorado, o bem, e penhor, o bem é empenhado. Mas na hora de apresentar, na hora de falar rápido, a gente acaba, às vezes, realmente esquecendo. Mas só para Não registrar, entendi, tá tá bom? ótimo. Tá ótimo, Tá, obrigado, então, né? tá bom. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou colocação, aí pode fazer, tá? Eu já abri a aba no Ava lá para fazer a postagem. Tem até 13 horas, mas vocês já podem ir postando para evitar deixar para o último minuto, tá bom? Professor, aí um só posta, todo mundo vai ter que postar, cada um postar um. Todos postam, Tá joia, tá bom. tá? Todos fazem a postagem para registrar o envio individual, tá? Tudo bem. Só isso, gente. Alguém quer fazer uma colocação, ou o grupo, alguém do grupo quer falar alguma coisa? Se não, obrigado, e aí podemos ver o terceiro aí, terceiro grupo. Quem vai ser o próximo para apresentar? Pode se habilitar. Professor, se quiser, pode ser o meu grupo. Márcia, né? Pode ser, então. Pode Não, é ser, a Márcia. Marcela que está falando. Ah, tá, porque não cliquei aqui e estava com o áudio aberto. Deixa eu voltar aqui. Quem? É Marcela. Tá Mas tá com aparecendo. Juliano, né? É isso. É porque Tá. o Google tá formatado no nome dele e aparece o Tem problema não. nome do Google. Tá. Pode ser. Qual que é o tema de vocês? É penhor agrícola. Só ver se o pessoal do meu grupo tá aqui, porque quem vai falar sou eu e o Bruno Washington. Uhum. Eu não sei se ele já tá. Opa, Tá. estamos aí, Marcelo. Beleza. Bruno e Então, Marcela, né? Isso, Marcela Cristina, o Bruno, e tem a Andresa, mas como você disse que só podia 2 no máximo apresentar, vai ser só nós 2 mesmo. Tudo bem. E para ela é melhor porque ela também está na UVM, tá? Tudo bem. Professor, deixa eu só conectar a bateria do meu computador, que senão vai acabar. Só um minutinho. Tá ok. Pronto. Eu vou começar falando sobre o penhor agrícola. Eu tinha colocado aqui na introdução também do trabalho sobre o conceito de penhor, mas eu acho que vai ficar uma coisa muito repetitiva, né? Então, vou começar falando sobre o penhor agrícola, que é uma das modalidades do penhor rural. Mas deixa eu só te interromper. Se você quiser falar, se estava planejado, pode falar. Não tem problema não, tá? Eu vou falar só uma parte, então, para não ficar muito extenso. Nós colocamos no nosso conceito que o penhor, ele nada mais é do que um direito real de garantia, que ele consiste na tradição de coisa móvel, suscetível de alienação, realizada pelo devedor ou por terceiro ao credor em garantia de um débito, ou melhor, de uma dívida.
Esse direito ele está disponível no artigo 1431 e seguintes do Código Civil. Fizemos um conceito maior, mas eu vou ser breve. O penhor agrícola é uma das modalidades do penhor rural, que, por sua vez, é uma das espécies de penhor. Esse penhor está previsto a partir do artigo 1442 e também o artigo 1443 do Código Civil. Também encontramos sobre o assunto nos artigos 6º ao 13º da Lei 492 de 1937, que é a lei específica do penhor rural, que ela incide sobre a cultura e as plantações. Eu coloquei aqui um conceito de Carvalho Santos que eu achei interessante, que ele observa que o penhor agrícola, ele visa facilitar a circulação da riqueza representada pelos frutos, favorecendo assim o crédito agrícola e o desenvolvimento da agricultura, pois permite ao agricultor o seu trabalho, que ele represente, né, a capital, ainda antes da sua colheita. Conforme alinhavado, ao tratar-se do penhor em sua generalidade, o penhor rural, ele constitui uma forma especial do penhor, prevista na sua legislação própria, né, que eu citei acima, que lhe confere contornos específicos e tratos diferenciados do penhor tradicional. Eu também separei, professor, para falar uma parte sobre contrato, mas eu não vou mentir para você, eu fiquei muito na dúvida quando o senhor falou agora numa apresentação anterior sobre essa questão de registro no cartório. Eu vou falar o que eu coloquei aqui no trabalho e depois quero ver se está certo. O contrato do penhor agrícola, ele pode ser tanto particular ou público, e este contrato, ele é solene, e tem que ser registrado no cartório de imóvel, sendo o local onde se encontra, né, este imóvel. Ocasião em que poderia o oficial do registro expedir a cédula rural a pedido do credor, que é o artigo 5º da Lei 492, que é a que eu falei que é específica do penhor agrícola, a qual poderia circular mediante um endosso. Agora eu vou passar para o Bruno Washington. Pronto. O objeto do penhor agrícola, ele está previsto no artigo 1442 do Código Civil. Em geral, são os objetos que são usados na lida diária desses trabalhadores. São máquinas, instrumentos de agricultura, colheitas, frutos condicionados a armazenamento, lenha cortada ou carvão vegetal. O prazo é um prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E a posse desses bens que vão para penhor, eles ficam sobre o credor, eles ficam sobre o devedor. Eles não ficam sobre a posse do credor. E o artigo 1443, ele fala sobre frutos futuros. Por exemplo, eu tenho uma safra de soja, eu quero uma carta de crédito, aí eu não tenho que penhorar, eu penhoro o fruto dessa safra. E caso essa colheita de soja no futuro, ela não consiga pagar aquilo ou aconteça algum imprevisto, é automaticamente designado para a próxima colheita. E eu acho que é basicamente isso, cara. É algo bem pequeno que ficou para a gente. Professor? Tá. Oi. Andresa, eu posso só dar uma complementada no que eles falaram? Pode sim. Vou ligar minha câmera aqui. A Marcela falou do contrato, né? E o registro do contrato é no registro de cartórios de bens imóveis, que é o RGI. E o Bruno, eu não lembro se ele comentou o artigo do prazo. Eu achei o artigo onde que fala do prazo do penhor agrícola. É o artigo 7º da Lei 4.099 de 37, que é a Lei do Penhor Agrícola. Achei só importante falar, porque tem o conceito legal, entendeu? Sim, correto. Tá, e deixa eu anotar o nome aqui. A Marcela falou que estava na dúvida, né? Quando falou se era no RGI, tá correto. Igual você falou também. Tá? O efetivo registro do penhor rural, seja o penhor agrícola
seja o penhor pecuário, ele se dá no RGI, porque ele está voltado para uma situação de um bem imóvel, se a gente parar para pensar, né? Apesar dos bens aí que garantem esse crédito, como o Bruno falou, serem bens móveis, ele está atrelado a um bem imóvel. Então, a gente encontra aqui uma exceção, e aí o registro, obrigatoriamente, ele deve ser feito no RGI, que é o Registro Geral de Imóvel, no domicílio do imóvel. Os outros penhores, corriqueiros, penhor de crédito, penhor de veículos, títulos e documentos, porque trata só da coisa móvel. Aqui há praticamente o quê? O empenho de uma coisa, de um bem que é imóvel. Então, mais correto seria fazer o registro disso, por estar atrelado a um imóvel dentro do RGI. Tá? E aí, geralmente, é claro que esse tipo de penhor ele vai recair nos bens, via de regra, rurais, até por causa dos seus objetos aí. E a gente encontra, como vocês falaram, previsão não só no Código Civil, mas na lei que a Andresa citou, na lei que a Marcela citou também. Temos também a lei 492, que é de 1937, é algo muito antigo, tá? É algo muito antigo e, assim, não passou por grandes reformulações nos últimos anos, não. Mantém-se essas previsões. E geralmente é feito pelos proprietários rurais, pelos latifundiários, né? Quando eles vão pegar um empréstimo com o banco, eles vão dar como garantia o quê? Os próprios bens aí, o próprio gado, a lenha, etc. E aí ele se constitui através do penhor. Eu vi que no começo a Marcela falou citou a doutrina, eu acho interessante, porque no trabalho eu falei que tinha que ter, né, no corpo do trabalho tem que ter aspectos doutrinários, então é importante que na apresentação também seja colocado ou mencionado alguma situação nesse sentido, para não ficar preso só na legislação, tá? Então, acho que eu respondi já. Marcela, tem dúvida ainda? Vê se tem alguma dúvida, ou se alguém tiver Não, também, professor, tá tá? tudo certinho, tá? Aí é no RGI mesmo, tá? Então, parabéns pela apresentação, eu estou satisfeito. Obrigada. Então, esse foi o terceiro grupo, penhor agrícola. Quarto grupo, quem quer falar agora? Bom dia, professor. Bom dia. Alex? É o Alex falando. Isso. A gente vai falar sobre o penhor industrial, professor. Tá. Qual que é seu grupo? Meu grupo é eu, né? O Arthur, o Carlos e o Aldenir. Tá ok. Pode iniciar. Pode começar? Então, bom dia a todos, né? Nossa pesquisa, ela vem abordar os procedimentos específicos referentes ao penhor industrial, ou penhor mercantil, que é bem utilizado na área comercial. Os artigos 1431 a 1452 do Código Civil, a gente encontra a figura do penhor, que é um instrumento importante, né, utilizado para a garantia de um débito para um credor. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, o penhor tem como o empenho ou a entrega de coisa móvel ou imóvel, suscetível de alienação, como garantia da obrigação assumida. Isso está no artigo 1431 do Código Civil. Ou seja, é um direito real de garantia, que significa a entrega ou vínculo de um bem móvel ou imóvel, dado como garantia ao cumprimento de uma obrigação. No nosso ordenamento jurídico, tem vários tipos de penhor, né? Industrial, joias, veículos, entre outros. Referente ao penhor industrial ou mercantil, ele é o penhor que recai sobre máquinas, instrumentos, aparelhos utilizados na indústria, animais também utilizados na indústria, pode ser objeto de empenho, dentre outros itens possíveis, de acordo com o artigo 1447 do Código Civil. A constituição do penhor industrial, ele dá para um instrumento público ou particular registrado no cartório de registro de imóveis. Isso na circunscrição da onde estiver a coisa empenhada. Isso está no artigo 1448 do Código Civil, bem como na Lei de Registro Público.
O Código Civil também traz, no seu artigo 1448, que o devedor poderá emitir em favor do credor cédula do respectivo crédito, na forma que a lei determinar, com a promessa de pagar a dívida em dinheiro, dado como garantia com penhor industrial. Essa cédula é título líquido, certo e exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros e as taxas que estiverem nelas. O credor, ele tem o direito de verificar as coisas empenhadas, no artigo 1450 do Código Civil, bem como o devedor não pode alienar, alterar ou mudar a situação ou dispor do bem sem a anuência do credor, sendo que ficará por repor por outros bens, caso ocorra uma alienação. E uma coisa também para destacar, o objeto do empenho, ele é empenhorável, exceto nas causas de direito tributário, né? Nas causas de tributário, que aí ele, agora me fugiu o nome, professor, pela ordem de preferência do débito, né? Aí o crédito tributário é a única exceção à regra que pode pode penhorar uma coisa empenhada. E é só isso, professor. Nossa. Sim, existe uma ordem de preferência, realmente. Alguns créditos, eles têm verdadeiros privilégios para o recebimento, né? Não deixa o bem empenhado de ter um privilégio, mas tem créditos que têm mais privilégios do que o próprio penhor, do que a própria hipoteca. Por exemplo, o crédito tributário, esbarra até no direito público aí, o interesse do Estado, tá? Mas abaixo deles aí a gente encontra os créditos de garantia, encontra também créditos trabalhistas e, por último, lá os quirografários, que é aquele que não tem garantia nenhuma, né? Se você faz um penhor em meu favor, na verdade é desfavor para você, mas é em meu favor aí, um penhor industrial, e alguém também me deve um valor, mas eu não solicitei nenhuma garantia, tá? Na hora de fazer o recebimento, eu tenho preferência naquele que deu a garantia, do que naquele que não fez garantiu com nada o seu crédito. Você falou também do registro. Aqui também a gente encontra a obrigatoriedade de registro no RGI, porque assim como foi falado no penhor agrícola, no penhor rural, e você mencionou os objetos aí, a gente está tratando de máquinas. O Código Civil também, ele inclui animais nessa situação, se houver, tá? Porque trata de bens móveis atrelados a um objeto empresarial. De novo, esbarra, por vezes, no direito empresarial ou comercial, porque é um penhor industrial, e aí se refere, então, a coisas que guarnecem um bem imóvel. Então, o mais justo, o mais correto, que o registro seja feito no Registro Geral de Imóveis, de domicílio de onde encontra-se o imóvel, a filial, etc. Então, está correto, realmente, efetivamente no RGI, os objetos são esses, e é feito usualmente dentro de relações empresariais, tá? Um empresário, aí tem que ser efetivamente o proprietário, ao pedir um crédito, por vezes é exigido dele como garantia um penhor. Ele pode constituir os bens da sua empresa, do seu negócio, através do penhor industrial, tá? Ele não precisaria fazer, por exemplo, por meio da hipoteca, dando o apartamento dele em garantia. Ele poderia dar os objetos aí empresariais, dentro do penhor industrial referente à sua indústria ou à sua fábrica, tá? Então, as grandes empresas, fatalmente, elas acabam se valendo do penhor industrial quando elas vão pegar algum empréstimo com os bancos. É uma garantia que o banco vai exigir, tá? Alguém tem alguma colocação? Se apresentou de forma clara, parabéns, eu estou satisfeito. Obrigado. Tá? Obrigado, professor. Ninguém tem? Então, obrigado. Tudo certinho, tá? Próximo grupo, por favor. Quirografário. O que é o quirografário? Tem dúvida no que é? Credor quirografário é aquele credor que não tem garantia. Ele não tem nenhum privilégio para receber o crédito dele.
Eu pego um empréstimo com você. Você não me exige nenhuma garantia, tá? Então, assim, você vai me cobrar pelas vias ordinárias. No momento de fazer lá a execução, no momento de fazer a futura penhora, aí é penhora porque é execução, é processo civil, você não tem como levantar um bem específico meu. Teria se fosse uma hipoteca, teria se fosse um penhor. Você vai ter que fazer pelos objetos, pelos bens que eu tiver. Se eu tiver bens, que bom para você. Se eu não tiver nada, você não vai receber. Porque você é um credor quirografário, você não tem preferência. Eu vou pagar antes débito trabalhista, vou pagar débito fiscal, tributário, vou pagar os credores da hipoteca, vou pagar do penhor, da anticrese, e por último eu vou pagar você se sobrar alguma coisa. O quirografário é esse. O próximo grupo, por favor. Pode ser o meu. Então pode começar, pode falar seu grupo, tema e pode iniciar, por favor. Vamos lá. Bom dia a todos. Meu grupo ficou responsável de falar sobre o penhor legal. Escolhendo a seguinte forma de apresentação. Como o penhor legal é uma hipótese de penhor que, diferentemente das demais espécies, resulta exclusivamente da vontade do legislador, as hipóteses da sua configuração estão expressamente previstas no Código Civil, entendemos que seria melhor para a compreensão comentar os artigos relacionados ao tema. Então, cada um ficou responsável por um ou dois artigos, e a explicação começará por mim. Vamos lá. Quando o caput do artigo 1467 prescreve, são credores ignoratícios, independentemente de convenção. Para aí. O que o legislador quis dizer com isso? São credores ignoratícios, independentemente de convenção. Ora, o penhor legal é a modalidade de penhor onde a própria lei autoriza o devedor, autoriza o credor, independentemente de convenção, ou seja, contrato, a apossar-se dos bens do devedor até a quitação do valor da dívida. Trata-se de uma retenção autorizada de bens do devedor pelo credor, ou seja, é um direito que alguém possui de manter consigo um bem assegurado até que a pessoa que o comprou realize o pagamento. Então, o artigo 1467, ele vem trazendo quais são os credores ignoratícios que possuem esse direito de manter um bem assegurado até que o devedor realize o pagamento. Então, vamos lá. São credores ignoratícios, independentemente de convenção, os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Inciso 2º. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Um ponto importante, tratado aqui no inciso 1º do artigo 1467, é que os hospedeiros ou fornecedores de pousadas ou alimento poderão reter bagagens, móveis, joias ou dinheiro de consumidores, em virtude de despesas que efetuarem sem o devido pagamento, com modalidade de garantia. Ou seja, os hospedeiros ou fornecedores poderão manter consigo bagagens, móveis, joias ou dinheiro de consumidores, até que eles realizem o pagamento das suas despesas. Já o artigo 1468, ele preceitua o seguinte: as contas das dívidas enumeradas no inciso 1º do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa, dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor. Esse dispositivo, ele prescreve que o penhor realizado pelo hospedeiro ou fornecedor dependerá de apresentação de conta elaborada com base em tabela impressa, exposta de forma prévia e ostensiva, ou seja, de forma aberta, de forma franca. E a elaboração da conta afasta qualquer alegação do hóspede ou do consumidor de que ignorava os valores ou de que eles seriam exagerados, pois teriam aderido aos termos do contrato. Agora passo a palavra para a Lisandra, que comentará o próximo artigo. Bom dia, gente. Dando continuidade ao que o Lucas falou, fiquei responsável pelo artigo 1469,
que fala que o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Ou seja, o credor poderá apreender objetos independentemente de autorização judicial, sendo que a quantidade será regulada pelo valor da dívida. E esse dispositivo pressupõe duas providências: a apuração do valor da dívida e a avaliação dos objetos empenhados. E, se tratando de atos unilaterais, os valores poderão ser impugnados judicialmente por ocasião da homologação do penhor. O 1470 ficou com a Ju. Não, eu sou Josias, só que o seu Josias está com, acho que com áudio ruim. Bom dia, professor. Vai falar. Bom dia. Professor, bom dia para todos. Eu vou falar sobre o artigo 1470 do Código Civil. Os credores compreendidos no artigo 1467 do Código Civil podem fazer efetivo o penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem. Bem, é assim, os credores poderão efetivar o penhor legal pessoalmente antes de recorrer à autoridade judiciária, se houver perigo da demora, ou seja, o risco do crédito, entregando aos devedores o comprovante dos bens retidos. Agora, eu vou falar aqui um pouquinho também do que eu achei aqui, só para complementar o assunto. Entende-se por credores pignoratícios, independentes da convenção, os hospedeiros ou fornecedores de pousadas ou alimentos sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimento pelas despesas ou, no caso, consumo que aí tiverem feito. É só aqui, professor. Tá bom. Professor? Oi. Tá bom até aí? Tá bom, só queria falar acabou? Acabei. O 1470. Tudo bem. Tá? Deixa eu fazer agora as colocações. Efetivamente, aí, como... Falta Juliano, professor. Foi mal. Desculpa. A falta? Falta Juliano. Bom dia. Eu vou falar sobre o artigo 1471. Porque para ser concretizado o penhor, é imprescindível a homologação judicial para que, então, seja legalizada a posse tomada pelo credor e concretizar a construção do débito garantido por garantia real. Que o artigo 1471 fala: tomando o penhor, requererá o credor, ato contínuo, a sua homologação judicial. E como é que ele faz? O ato contínuo, a homologação judicial do penhor, instruindo a inicial com a conta pormenorizada das despesas, a tabela de preços e a relação dos objetos apossados. No caso de locação, o contrato escrito com os respectivos recibos e memória de cálculo. O devedor deve ser citado para, no breve prazo de 24 horas, ofertar defesa, na qual somente poderá alegar a nulidade do processo, a extinção da obrigação e não está a dívida compreendida nas hipóteses do artigo 1467. Homologado o penhor, os autos serão entregues, independentemente de traslado, ao interessado, que poderá, então, iniciar a execução da garantia. Indeferida a homologação, a posse do credor, que era direta e justa, converte-se em posse injusta, marcada pelo vício da precariedade. Aí deve devolver os bens empenhados ao devedor e cobrar o seu crédito como quirografário. Aí eu vou falar agora do artigo 1472,
que o dono da coisa empenhada poderá conseguir a liberação do seu bem com determinada quantia estipulada de caução depositada em juízo. O artigo 1472 fala: pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea. Confere a possibilidade de o devedor impedir a constituição do penhor mediante a prestação de caução. A caução pode ser em dinheiro real ou fidejussória, desde que idônea para assegurar o recebimento do crédito, e pode ser pleiteada em ação cautelar própria, conforme o artigo 829. Sem correspondente no CPC, ou em defesa na homologação judicial do penhor, embora o artigo... Os devedores de serviços de hospedagem e consumo de alimentos também podem prestar caução em dinheiro enquanto discutem a exigibilidade do crédito. É só. Acabou. Posso falar? Acabou? Acabou, né? Sim, pode falar, professor. Tá. Então, como foi falado até no começo pelo Lucas, né, o penhor legal, ele é uma opção do legislador para garantir em algumas situações específicas, que é o caso aí da locação, é o caso da possibilidade de arrendamento, e é o caso da possibilidade voltada aí aos bens, e um dono de um restaurante, de uma pousada, de um hotel, ele poderia fazer a retenção desses bens. É uma faculdade, é uma garantia que a própria lei estabelece para credores. Credores de um crédito referente a um contrato de locação, que é obrigacional, ou credores referentes ao uso, gozo, fruição de utilização de serviços, né? Serviço de hotel, serviço de hospedaria, de restaurante. Tem um problema na questão do inciso 1, porque pode esbarrar com o CDC, né? Se a gente parar para pensar. Porque no CDC, Código de Defesa do Consumidor, a gente encontra inúmeras proteções à pessoa do consumidor. E é inegável que se eu sou cliente de um hotel, se eu me hospedo em um hotel, numa pousada, num albergue, se eu vou num restaurante, eu sou enquadrado como consumidor e ele fornecedor. Pelas garantias que nós temos no CDC, pode-se entrar em conflito a ideia de que se eu não pagar, ele pode reter meus bens. Então, existem algumas discussões sobre a aplicabilidade ou não do inciso 1 de forma legal. Claro que ela é legal, porque esse artigo não foi revogado, né, dentro do Código Civil, mas nós temos lei específica, que é o CDC, tratando da proteção do consumidor, que é parte vulnerável, então encontra aí essas discussões quanto ao inciso 1, tá? Só para registrar que essas discussões elas vão existir aí por causa do Código de Defesa do Consumidor. Mas, assim, é uma possibilidade de ser feita, mas é uma possibilidade que nós não recomendamos para não esbarrar no abuso do direito do fornecedor. Se for enquadrado como abuso do direito do fornecedor, ainda vai gerar um dever dele indenizar. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente com o inciso 1. Não que o inciso 2 seja fácil também, não. Tá? Eu aloquei o imóvel, eu aluguei meu imóvel para vocês não pagam, no momento de restituição do imóvel, eu não deixo vocês levarem os bens móveis. Tem que tomar cuidado para não cair numa posse, alguém do trabalho falou até na posse injusta, tá? Uma posse de má fé, ou até mesmo uma posse injusta. Qual vai prevalecer, no caso do inciso 1 do 1467, Código Civil ou CDC? Entende-se, vou falar de forma bem geral, que deve prevalecer o CDC, deve prevalecer o Código de Defesa do Consumidor, porque é lei específica, e aí pelo princípio da especialidade, teria que se aplicar o que rege lá, e o que rege no CDC é a proteção do consumidor e não os abusos. Tem que ser olhado de maneira muito cautelosa. Não estou dizendo que o penhor não pode ser feito, tá? Mas é uma situação muito complicada. Me hospedo no hotel. Vocês, como proprietários do hotel, no momento Claro que hoje, né, é diferente. A realidade é diferente da realidade que veio isso aí no Código Civil, né? Hoje você se hospeda no hotel, você já faz o pagamento, você já faz a reserva online, você paga com cartão de crédito, é diferente a realidade. Ou você paga quando entra, não é na saída. Mas vamos supor
que o pagamento vai ser feito na saída, no dia de check-out. E aí, no dia de sair, eu pego minhas malas, saio do quarto, e na hora de pagar eu falo que não tem como pagar, não vou ter possibilidade, ou esqueci cartão, esqueci cheque, não tem dinheiro ali. O que poderia, pelo inciso 1 do artigo 1467, o proprietário do hotel fazer? Reter a minha bagagem, reter os meus bens. Restaurante, a mesma coisa, comi, né? Não vou pagar, ou não vou pagar não, né? Não tenho como pagar, vai ser a minha alegação no caso. Ele reteria meus objetos, reteria meu celular, reteria meus bens, até que eu voltasse lá para pagar. Pode gerar uma discussão, né? O grande problema aqui que eu estou ressaltando com vocês é os conflitos que vão poder existir. E pensa na responsabilidade desse sujeito também. Tanto o dono do hotel, quanto o dono desse restaurante. Ele ficou com o meu celular lá. E se quando eu volto para pagar no dia seguinte, ou volto no fim da tarde, eu alego que esse celular danificou? Aí vai gerar uma discussão de responsabilidade civil sobre o perecimento ou sobre o estrago da coisa. Então é interessante que se evite. Tem outras vias para se cobrar esse crédito, né? Se há título, tem execução, se há um documento assinado qualquer que seja, existe ação monitória, se não há nada, vai ter que ser feita ação de cobrança. Mas geralmente um documento, pelo menos, ele vai existir, tá? E tem o penhor legal, ele tem que ser homologado é o que consta no Código de Processo Civil. Lá nos artigos 703 ao 706, existe o procedimento que é a homologação de penhor. Quem falou foi a Juliana, né? A Juliana, por último, aqui falou que é a necessidade de homologação. Então, olha o trabalho que esse dono do hotel vai ter. Então, tem que repensar. É válido, está na lei, existe. Questões de prova vão cobrar, possibilidade ou não, vão cobrar os objetos, vão cobrar o procedimento do CPC, mas na prática, eu estou dizendo aqui na prática, é muito cauteloso, tem que tomar muito cuidado. Porque o dono do hotel vai reter a bagagem, e aí ele retendo, ele tem que correr no juiz e pedir a homologação desse penhor. Ou pode fazer extrajudicialmente também com o cartório, o CPC traz essa possibilidade. Às vezes ele vai ter um custo, vai ser às vezes até maior do que o próprio débito aí. Foge um pouco da nossa realidade hoje, né? Como eu tinha falado. Então, às vezes vai esbarrar com o CDC, tá? Só queria deixar essa reflexão. Compreenderam? No mais, a apresentação foi boa, vocês foram claros, explicaram o objeto, e realmente o penhor legal é esse direito conferido pela própria lei, ele não é convencionado. Os demais penhores, a gente vê uma convenção, né? Assim como existe também, nós vimos a hipoteca legal, existe o penhor legal, existe a hipoteca legal. São garantias que a lei traz aos credores, independentemente de um título. É porque a lei quer proteger, no caso aqui, o dono do hotel, o dono da hospedaria, o dono do estabelecimento que vende comida e o proprietário do imóvel que dá o bem para locação. É para trazer uma maior garantia nesses contratos, mas aí, desde 1990, com a vinda do CDC, esbarra nesses conflitos. Depois, se vocês quiserem ler, vocês vão encontrar inúmeros não, mas vão encontrar alguns artigos e algumas disposições tratando dessa discussão, tá? Entenderam? Tá, então, minha colocação é essa. No mais, parabéns para vocês. Estou satisfeito. Quem vai apresentar agora pode se habilitar. Oi. Bom dia. Bom dia, professor. Márcia, né? Isso. Eu vou apresentar sobre o penhor especial de veículos. Tá Meu bom. grupo é a Anésia, a Virgínia e o Paulo. Não sei se é para me ver. O penhor, existem alguns casos que não ocorre a tradição do bem, como o pessoal já definiu que é penhor, e a doutrina classifica eles como um penhor especial, né? Nesse caso, o penhor especial de veículos. Esse penhor, ele difere dos demais porque não ocorre a tradição do bem, então
o devedor ele permanece com o bem, né? Com a posse do bem, visto que a necessidade de utilizar para o bem para o seu sustento, assim como taxistas ou caminhoneiros, né? E o artigo 1461, ele dispõe sobre o penhor especial, o objeto, né? E diz que podem ser objetos de penhor, podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Né? Nesse caso, trata que pode ser todos os veículos automotores. A regulamentação do penhor de veículos. Já o artigo 462 do Código Civil, ele regulamenta o código, ele regulamenta o modo de constituição de um penhor, que deve ser mediante instrumento público ou particular, e ele deve ser registrado no Código de Títulos e Documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Esse penhor ele tem uma característica especial, porque nele está a anotação no certificado de propriedade do veículo, né? Para que outros que venham adquirir esse veículo saibam que tem que ele está penhorado, né? Que ele tem um gravame lá abaixo. Então, assim, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele exige que todos os veículos eles sejam registrados perante aos órgãos estaduais de trânsito. E a jurisprudência do STJ ela já passou até a adotar para os veículos, um entendimento semelhante ao aplicado aos imóveis, que tem que ser ele tem que ser registrado no DETRAN, que é o órgão que faz esse dos veículos. E se isso não acontecer, elimina até a presunção de execução à fraude, né? Se o caso venha o devedor vender o bem sem estar registrado no DETRAN. E aí faz o registro no documento do veículo, que é um gravame, né? E quando a pessoa vende o carro, então acaba-se a dívida, dá-se o baixo gravame, a instituição ela informa ao DETRAN. Vamos lá. Eu agora vou falar sobre a necessidade do seguro. Já o artigo 1463, ele fala sobre a necessidade de um seguro. Que eles não faz o penhor de veículo sem que esteja previamente segurado contra furtos ou avarias, ou então perecimento de danos causados a terceiros. Veículo... Espera só um minuto. O artigo 1463. O artigo 1463 que normatiza o pré-requisito para o seguro, né? Então, ele diz lá que para se efetivar o penhor, a necessidade de que se tenha um seguro, até para preservar o bem, né? Caso aconteça alguma coisa, porque como o bem fica em posse do devedor, nesse caso, é uma forma de segurança, né? Para o credor. E o devedor ele pode responder por perdas e danos, né? Se caso indicar que não tinha um seguro ou ele estivesse vencido, né? Ou então ele não foi pago, enfim, se tiver algum problema com o seguro, quem vai responder vai ser o devedor. Porque isso é um dos pré-requisitos do 1463. E o prazo? O prazo para o penhor especial ele está no 1466. E ele regulamenta o prazo do penhor de veículos. Ele é de 2 anos e ele pode ser renovado pelo limite dele, né? Por tempo igual, mais 2 anos. E também ele precisa do registro. E o pagamento? O pagamento, prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito
na forma da lei para os fins que a lei especial determinar. E o direito do credor, fala basicamente que é o 1461 ao 1463, né? Foi a base do trabalho. O credor tem direito a verificar o estado do veículo empenhado, as condições de que se mantém guardado, inspecionando onde achar, onde ele estiver, por si ou por pessoa credenciada. Ou se caso perceber que o veículo empenhado não está em boas condições, poderá em juízo pedir reforço da garantia ou adoção das medidas necessárias para a manutenção do veículo em bom estado de conservação. O credor ele também o credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes do vencido prazo, estipulando no contrato ou marcado, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. É basicamente isso. Professor? Professor? Oi. A Nésia vai... Não, eu gostaria só de acrescentar aqui, não lembro se a Márcia adentrou esse assunto, sobre o princípio da especialidade, com relação a características no momento da regulamentação do penhor de veículos. Então, ele deve constar número do chassi, número do motor, tipo do carro, ano, marca, dentre outros a serem exigidos ali. E lembrar também que esse trabalho foi baseado na doutrina do Carlos Roberto Gonçalves e no Código Civil. Só isso. Ela já falou o restante que nós tínhamos escrito. Tá, correto. Tá? Realmente o penhor de veículos, ele, como vocês colocaram, ele é uma situação especial, assim como é o penhor rural, porque o penhor de veículos ele não transmite a posse direta da coisa, né? A posse direta do veículo continua em poder do devedor. Essa até é uma das razões pela qual o prazo máximo aí são de 2 anos, prorrogável por igual período, porque o carro ele deprecia, né? É diferente de um apartamento. Um apartamento eu dou como garantia através de hipoteca, vocês já sabem. Qual que é a lógica de um apartamento? Ele supervalorizar. Hoje ele vale 500 mil. Em 2030 ele vai valer mais, provavelmente, né? Num grau de normalidade. O carro não. O carro eu dou em garantia hoje. Vale 15 mil. Daqui a 2 anos, vale 10. Vale 8. Daqui a 10 anos, vale nada. Vale 2 mil, 3 mil. Porque o carro ele desvaloriza até pela questão do uso e a fruição dele. Então, essa é uma das razões pela qual realmente existe o prazo. Como foi colocado, acho que a Márcia que colocou no começo, o registro tem que ser no Detran, efetivamente, porque o Brasil adota a tradição de veículos, apesar de ser bens móveis, com um registro específico que é no órgão competente e é um órgão administrativo. Então, obrigatoriamente o registro aqui no Detran, não se fala naturalmente em RGI, porque não é imóvel, também não se fala em cartório de títulos e documentos. A gente vai registrar no RGI para dar oponibilidade erga omnes. Foi falado também da questão da fraude, que é a defraudação de penhor, é um crime previsto no Código Penal, né? Se o sujeito faz a venda sem comunicação, é considerado defraudação de penhor. É como se fosse uma fraude realmente, tá? Vocês apresentaram também de forma clara, o trabalho ficou bom. É só uma colocação que foi uma mudança muito recente de 2020, quando a Márcia falou na questão do seguro. Teve uma medida provisória agora em 2020, no meio do ano, mas é bem recente, deve ter 2 meses, 3 meses, e foi revogado, mas não por lei, por medida provisória. Então, necessita ainda de confirmação, que não precisa do seguro, por causa da pandemia do Covid. Então, por enquanto, está vigorando que não precisa. Mas no Código Civil, previa a necessidade, a obrigatoriedade do seguro, tá? Então, só por conta da pandemia do Covid-19, para talvez conter a disseminação do vírus aí, o seguro agora está como revogado. Há essa revogação, por enquanto, através de medida provisória só. Tá? Então, não teria essa exigência no momento. Pode ser que retorne, mas no momento não vai existir. E eu creio que vai retornar, até porque é uma medida provisória, né? Ela vai vigorar por um tempo aí, depois vamos ver se ela vai ser
ratificada ou não. Eu penso que não, porque eles não vão revogar o artigo em decorrência da pandemia ad eterno, não, tá? Após a pandemia, provavelmente vai voltar a exigir, se essa MP não for confirmada. Penso que não vai ser, não sei, depende, né? Cada dia o legislador aí, eles fazem uma loucura maior, então, assim, não dá para precisar, tá? Mas parabéns pela apresentação, é só essa minha colocação mesmo. Vocês têm alguma dúvida? Vejam que existe inúmeras, como é que eu posso dizer para vocês? Existem inúmeras, não complexidades, mas inúmeras diversidades quando se trata do penhor. Seja quanto ao objeto, seja onde vai registrar, seja se há efetivo ou não transferência de posse. Então, é um tema que pode ser que não esteja tanto no dia a dia. Nossa, a gente não sai fazendo contrato de penhor, mas de forma legal e de forma doutrinária a gente encontra bastante previsão e bastante diferença e especificação. Por isso que eu julguei como um tema melhor para ser visto até mesmo através de trabalho, do que ficar só eu expondo cada uma das espécies. Porque toda a ideia dos direitos reais de garantia eu já passei para vocês. Todas as regras gerais, a Nésia no final falou aqui da especificação, ela é obrigatória realmente, né? No caso de veículo, tem que pôr chassi, tem que pôr cor, tem que pôr modelo, tem que pôr marca, tem que pôr tudo, para identificar aquele carro. Se não, né, é um Fiat Palio branco. Quantos não existem no Brasil? Fiat Palio branco, 4 portas ou 2 portas, do ano tal. Tem que especificar aquele veículo, porque existe o princípio da especificação nos direitos reais de garantia, tá? Em qualquer desses direitos. E aí, então, a gente encontra essas garantias como vitais para recebimento de um crédito por parte aí do credor. E aí já vimos, então, o penhor, já tratei com vocês a parte geral, tratei as características, vimos também a hipoteca já. Na próxima aula a gente vai ver, é muito pequena, a questão da anticrese, que é um terceiro direito real de garantia, que vem lá do direito romano, mas ele não é usado no Brasil por causa da sua complexidade. Vocês vão entender por quê. A hipoteca é fácil visualizar, a gente vê mais, né? Os imóveis, apartamento, fazenda, casa, é mais usual. O penhor pode acontecer, principalmente o penhor de veículos, é o que a gente pode mais ver na prática, tá? Se alguém pedir um dinheiro emprestado para vocês, vocês podem exigir o quê? Uma garantia. Qual garantia vocês podem já exigir se a pessoa tiver carro? Penhor de veículos. Eu empresto. Você quer 20 mil reais emprestado? É um amigo seu. Amigo até que não, até certo momento, né? Quando fala em dinheiro, aí tá, você empresta os 20 mil. Eu quero uma garantia. Você vai dar o seu carro através de penhor, você vai empenhar o seu carro. Vai fazer um contrato, vai registrar lá no Detran. Se ele não te pagar os 20 mil, o que você vai fazer? Você vai executar o carro dele. Muito mais fácil, muito mais rápido do que ter que buscar os bens dele. Tá? Você já garante com um bem específico. As demais situações vai recair aí se vocês forem trabalhar, advogar, por exemplo, para empresas, penhor de título de crédito, penhor industrial, se for advogar para latifundiários, para fazendas, ou se forem trabalhar no setor jurídico de um banco. Setor jurídico de banco tem que conhecer esses contratos todos. Tem que saber se é por penhor, se é por hipoteca, se transfere posse, se não transfere, onde que registra, tá? Mas também, a questão, quando houver dúvida de registro, qual cartório tem que fazer, existe a consulta que vocês podem fazer ao próprio cartório, né? O advogado, ele não é obrigado a saber o procedimento extrajudicial, não, tá? Onde que registra, ele tem que saber o geral, que imóvel é no RGI, mas há registro de nascimento, cartório, registro de pessoa natural, óbito também, mas assim, saber cada pormenor, não. Aí vocês consultam a lei de registros públicos ou consultam o próprio cartório, né? O cartório presta informação, telefona ou comparece ao cartório e sana essa dúvida aí, tá? Porque o direito real, às vezes, ele esbarra aí no direito imobiliário que vai tratar da questão dos cartórios, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não, tô tranquilo. Acho que foi positiva as apresentações, né? Foram claras, vocês conseguiram fazer aí, eu fiquei satisfeito, tá bom? Aí não esqueçam de fazer a postagem
nova, até as 13 horas. Tá? Então tem que postar até 13 horas, porque depois não vai conseguir enviar mais. Tá bom? Beleza. Tá, então tudo certo. Então, bom dia para vocês. Se quiserem fazer alguma colocação, da minha parte, finalizamos hoje, tá?